Então, gravando, bom dia a todos, né? Estamos aqui abrindo o seminário sobre ecologia, intitulado A Agroecologia, Luz, Ciência e Vida na Escuridão do Modelo Agrícola dos Agrotóxicos, cujo título terá palestra aqui do senhor Manuel Adeodato Menezes daqui a pouco. Então, eu fiz a apresentação, mas eu gostaria de convidar, então, pelo menos os diretores de Química, professor Disseu, professora Maria Hilda, para abrirem esse evento. Gostaria também de chamar a professora Olívia para participar aqui da mesa, como a nossa anfitriã. Esse evento, como eu disse, faz parte de um projeto maior, que é o estudo ou a análise sobre a questão da produção química e os impactos socioambientais. Dentre deles tem a questão dos agrotóxicos que temos aqui. Mas um evento desse porte, né, ele tem que ser transdisciplinar, não apenas Instituto de Química, Instituto de Filosofia. É claro que as geociências também têm o seu papel, né, principalmente voltada aí à temática geoquímica, e eu acho que cada uma das nossas ciências aqui da nossa instituição tem a contribuir. Né? Então, essa questão da cultura, de escolher os alimentos pelo belo, aliado ao lucro e à desinformação geral na população, é bastante complicado. Então, parabenizá-los pelo esforço de, superando todas essas dificuldades, estarem aqui com uma proposta que realmente ultrapassa, em termos de interesse, a própria universidade, já que atinge a toda a sociedade envolvida pela essa questão de alimentações, de agrotóxicos, de intoxicação, de verdades ocultas, de fatos que não são revelados ou são distorcidos, e principalmente, né, por uma ótica de um capitalismo selvagem, em que a preocupação é a quantidade e não a qualidade. Eu só queria acrescentar mais uma coisa com relação não só à questão dos alimentos, mas à própria questão do trabalhador nas áreas, na agropecuária, que usa o agrotóxico. Né? Então, é de extrema importância esse estudo, porque também a própria saúde desses trabalhadores estão sendo afetada com a utilização desses produtos químicos. Né? Resolvemos, no caso, trazer uma pessoa mais qualificada para falar sobre isso, que é um agricultor, o Adeodato Menezes, que eu queria convidá-lo aqui para a mesa, exatamente porque o agricultor, e no caso um agricultor familiar, um camponês, né, exatamente porque é quem vive na prática a problemática. Tá? Então é quem está, vamos dizer assim, sofrendo diretamente na pele tanto a questão dos impactos dos agrotóxicos, como a questão, evidentemente, de outras situações de pressão que existe na produção de alimentos ou na produção de produtos agrícolas. Então, o Adeodato tem uma história nesse processo, uma história de produção nessa linha chamada agroecológica. É um produtor certificado pelo Instituto Biodinâmico. Ele participa de uma associação, que é a Associação dos Agricultores Biodinâmicos da Chapada Diamantina, e é um agricultor que exporta café, produz café orgânico num sistema agroflorestal, quer dizer, dentro da floresta, e exporta esse café. Ele participa do chamado comércio justo. Então, em outros termos, ele está dentro da cadeia, da chamada cadeia econômica, desde a produção até, no caso do processo, ele faz o processamento do produto e exportação. Parabenizar pela universidade estar trazendo esse tema para aqui, pela UFBA, né? Que eu pensei que fosse a UFBA e a SBPC, numa conversa com o Maltino, e também, principalmente, pelo tema que foi proposto para eu estar apresentando aqui, né? Vida, Ciência e Luz na Escuridão do Agronegócio. Eu gostei muito desse tema. Mas eu começaria fazendo uma sugestão, Altino, né?
como essa centralidade que eu falo da agroecologia, que é a vida, mas a agroecologia, ela é, antes de qualquer coisa, um movimento de luta e de resistência. Essa é a origem da agroecologia e onde ela se encontra. Então, a agroecologia é uma proposta de um novo pensamento. É uma proposta de um novo paradigma. Um paradigma se entende para um outro mundo, para uma outra civilização, né? Então, isso é o que basicamente vai estar norteando o que eu vou estar apresentando aqui para vocês. Eu começo com uma abordagem propriamente sobre o significado da agricultura, um significado que eu considero, se entende, original mesmo da agricultura. Apresento algumas críticas da minha compreensão do agronegócio e depois apresento a agroecologia e com o sujeito político da agroecologia, que é o campesinato, né? Faço uma análise do campesinato, se entende, por aí vai. Revolução Verde, alimentos para a paz. Na verdade, essa atividade econômica, quer dizer, a gente, veja que reducionismo, né? A gente sai daquela complexidade, daquele entendimento de agricultura, para um reducionismo tão gritante como esse. A gente sai de uma cultura, uma atividade humana cultural, para uma atividade econômica. Isso vem sendo construído desde a Revolução Industrial, né? Com os avanços da química, sei que tem muita gente aqui da química, né? A química agrícola, a genética, os motores de combustão, desde o final do século XIX, entendeu? Dando início a esse modelo de agricultura que a gente chama de agricultura industrial. Revolução Verde, ela chega na década de 60 com essa proposta, com esse mote, alimentos para a paz. Era o governo de Kennedy lá nos Estados Unidos, alimentos para a paz. O mundo vivia aquela questão da síndrome de Malthus, né? A população humana cresce em progressão geométrica e a produção de alimento cresce em progressão aritmética. Então não haveria alimento para alimentar essa humanidade crescente, né? Essa era a preocupação do mundo naquela época. Quer dizer, é terrível. A Revolução Verde veio para resolver o problema da fome no mundo, que esse foi o grande mote, a modernização da agricultura, e esta fome no mundo, ela aumentou em 4 vezes, da década de 60 para cá, 50 anos para cá, aumentou em 4 vezes, proporcionalmente, não é só em números absolutos, proporcionalmente, né? Então, como característica fundamental desse modelo, né, é um modelo que degrada o ambiente natural, social e cultural. A gente tem, às vezes, o pensamento de que esse modelo, a gente fala muito em degradação ambiental, a gente esquece que essa degradação ambiental, ela está sempre associada, pelo menos sempre associada com uma degradação social. No caso específico da agricultura, tem uma degradação cultural, né, que mercantiliza os bens da natureza e explora o trabalho humano. Quer dizer, é um modelo de agricultura que ameaça a saúde das pessoas e na natureza. Uma lógica insana que associa a produção de alimentos com venenos. Como é que a sociedade pode aceitar que a produção de alimentos seja associada com o uso de venenos? E agora vem um avanço, né? A base do modelo do agronegócio era a agroquímica, a genética, a mecanização, o crédito e tal. Vem agora a transgenia, a engenharia genética associada aos venenos, associada a uma série de coisas, você entende, que continuam degradando a vida no campo, né? E ela é orientada apenas pelo lucro. Não importa a que custo, mas é orientada apenas pelo lucro. Esse é o modelo que está aí, tá certo? Vamos lá, companheiro. Brasil. O Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxico. Quando começou isso aí, eram 5,2 quilos de venenos per capita ano, naquele primeiro filme do Sylvia Stendhal, né? Eram 5,2, parece que atualmente está em 7, e aí eu queria chamar a atenção para isso, gente. Olha só, 7 quilos de veneno per capita ano. Se nós considerarmos que temos no campo apenas 10% da população brasileira diretamente envolvida na atividade agrícola, o IBGE diz que é 18%, mas diretamente envolvida na atividade agrícola, nós vamos ter 70 quilos de veneno por agricultora ano. É uma loucura isso. Onde a ONU diz que 75% dos miseráveis e famintos do mundo estão no campo.
justamente onde produz os 70% da cesta básica do mundo. Então, o Estado, a ciência, a técnica, a extensão e o crédito são os pilares de sustentação desse paradigma que explora o trabalho humano e mercantiliza os bens da natureza. Eu tenho um amigo que ele tem um versinho muito interessante, ele é um militante da agroecologia, ele fala: é preciso rimar ética com ciência, ciência com poesia e poesia com coerência, né? Aqui os pensadores estão falando dessa ciência agora que precisa estar vestindo, né, uma consciência mais crítica da realidade. Dominação e exploração da natureza, né? O Fritjof Capra, o Leonardo Boff, você entende, vem criticando essa lógica de exploração da natureza, propondo uma outra lógica, uma outra ética educacional que dê origem não ao modo de exploração da natureza, mas de convivência, de observação, de contemplação, de aprendizagem e de coevolução com ela. Isso é um conceito que eu acho que é muito importante, esse conceito de coevolução. Ou a gente evolui com a natureza, o universo natural, ou a gente evolui com a sua degradação. Os pilares: a mecanização, a agroquímica, né, como eu falei, a genética e a irrigação, né? É uma agricultura de capital intensiva, né, com crédito, insumos e tal, baseada aqui na monocultura, na mecanização, irrigação intensiva. Ela é intensiva em insumo moderno, com a redução drástica do trabalho humano. Nós da agroecologia usamos água, porque a gente usa a água e devolve a água como água para o seu ciclo na natureza. O agronegócio, com os venenos, não usa água, consome água, porque ao devolver esta água para o ciclo, que não é devolvido, porque os solos não conseguem mais ter a permeabilidade para beber essa água, para ela fazer todo esse processo do ciclo da água. Agronegócio, né? O agronegócio patronal, né, ao se apropriar da quase totalidade das terras, né? O agronegócio no Brasil hoje, segundo o IBGE, tem 76% das terras cultivadas. Isso representa 15% das propriedades. Não são 15% de proprietários, porque são muitas propriedades, às vezes na mão de uma única pessoa ou de uma única empresa, né? Uma única pessoa jurídica. No meu entendimento, as técnicas e as ciências estão a serviço do capital, estão a serviço do pensamento dominante. Eu gostaria de ver uma outra ciência, uma ciência com consciência, sabe? Uma ciência que tem uma proposta holística, sistêmica, sabe? De emancipação, né? Aonde ela estiver atuando, ela tem uma proposta de emancipação, né? Na tradição, os agricultores, as agricultoras guardavam suas sementes, as sementes crioulas, para continuar plantando. Com as sementes híbridas, você entende, o campesinato perdeu essa autonomia de ter a sua própria semente, de guardar a sua própria semente, a sua semente adaptada, própria daquele local. Hoje não tem mais. São sementes híbridas que vêm e o agricultor não produz mais as suas sementes. E agora vem uma lógica da transgenia. Por trás da transgenia tem uma proposta que eles estão chamando um gene terminator, né? Quer dizer, as sementes produzidas pela transgenia ainda não foi aprovado, porque até agora não conseguiram, mas a ideia é que as sementes filhas das sementes transgênicas, elas já nasçam estéreis. Resiliência ecológica e social seriamente ameaçadas, né? É um conceito, você entende, que está muito utilizado na ecologia, mas que passa a ser utilizado também na sociologia, né? A resiliência, né? A capacidade, né, que um ambiente tem de se recuperar, tanto o ambiente natural como o ambiente social e econômico de se recuperar, seriamente ameaçadas. Vamos lá, companheiro? Bom, cheguei na agroecologia, saí da escuridão. Vamos tentar um pouco de luz, você entende, nessa nossa conversa. Como eu disse no início, acima de tudo a agroecologia é um movimento de luta e de resistência. Ela se apoia aí, ó. É um movimento social e cultural de luta, uma ciência que eu estou chamando de crioula, estou chamando uma ciência de crioula, e um paradigma que estou chamando de rebelde. A agroecologia, antes de qualquer coisa, ela é a síntese atual dos movimentos sociais e culturais de resistência e de luta ao modo de produção capitalista no campo.
Que escolas eu classifiquei aqui para a gente falar sobre isso, né? As fases do movimento. A primeira grande escola ocorreu na década de 1920, Steiner, que deu origem a primeira grande escola de resistência ao modo de produção capitalista, produtivista, foi a agricultura biodinâmica. O campesinato europeu, naquela época, começou a ver a perda de fertilidade dos solos, das culturas, dos animais e tal, propondo já uma ideia que, muito tempo depois, a ciência começa a trabalhar, que é o agroecossistema. Ele propôs com outro nome, organismo agrícola. Individualidade agrícola, já uma percepção que James Leveluc veio ter depois, muito tempo depois, né, de Gaia, essa coisa da coevolução, agricultura como uma tarefa, um processo de coevolução, de interação. Agricultura natural, maravilhosa, sabe? O Steiner chegou com uma definição de agricultura que eu acho bacana. Ele dizia que a agricultura, o objetivo da agricultura é o florescimento da consciência humana. Olha que bacana, florescimento da consciência humana, sabe? Agricultura natural, sabe, já um pensamento taoísta, influência oriental na agricultura, de mínima intervenção, sabe, de observação da natureza, de trabalhar com a natureza. Depois a ciência, a agricultura biológica na França, com Claude Aubert, Chabousseau, né? Conquistas importantes de Chabousseau, teoria da trofobiose, permacultura lá na Austrália, agricultura alternativa, esses movimentos de contracultura que ocorreram na década de 80, tal, 90, e finalmente a agroecologia. Vamos lá, companheiro. Uma ciência crioula, já chegamos aí? Uma ciência conectada com a cultura agrícola camponesa, dialogando com os saberes tradicionais e os conhecimentos científicos produzidos na academia e por aí afora, né? Uma proposta holística sistêmica, concebida e desenvolvida na luta do campo. Um paradigma rebelde, emancipador. Um pensamento rebelde sistêmico, com propósitos ideológicos claros, né? Sistemicamente, de justiça social, de responsabilidade ambiental, de respeito cultural, de solidariedade na economia e com ética e valores elevados, orientando a produção e o manejo de tecnologias agrícolas. Com que caráter? Emancipador. E que sejam apropriados. Duas correntes estão existindo dentro da agroecologia. Tem essa corrente que o pessoal está chamando ecotecnocrática, onde as pessoas acham que basta uma nova proposta tecnológica, tecnologia de base ecológica, e esquecendo toda essa compreensão sistêmica que está embutida no paradigma da agroecologia, né? Então, ao invés de apenas buscar uma tecnologia de base ecológica, a gente continua insistindo nessa proposta de inteireza, que a gente está chamando de ecossocialista, né? Que é uma visão sistêmica revolucionária da agricultura e do mundo. Campesinato. Sabe, eu acho que não dá para a gente falar em agricultura e em agroecologia sem a gente falar do sujeito político da agricultura, que é o campesinato. A base social e cultural da agroecologia, ou, dito de outra forma, da agricultura com base nos paradigmas da agroecologia, né? Então vamos analisar o que é a agricultura familiar. Talvez vocês que não sejam do campo, uma grande parte de vocês, desconheçam esses índices, mas a gente costuma ver isso no campo. 85% dos estabelecimentos agrícolas são da agricultura familiar. Isso representa mais de 4,5 milhões de unidades familiares de produção, 24% da área cultivada no Brasil, 12 a 14% do crédito agrícola. Gente, já foi muito. 77% das ocupações de trabalho no campo está com a agricultura familiar. 77%. 10% do PIB brasileiro, e veja só, 38% do PIB agropecuário. Com 24% da área, a agricultura familiar produz 38% do PIB agropecuário. Produz 70% da cesta básica, com 12% do crédito. Quer dizer, a agricultura familiar é responsável pela soberania alimentar do nosso país. É um desempenho espetacular. Eu considero 24% da área, 38% do PIB agropecuário, né? 70% da cesta básica com 12% do crédito. Mas, aí vem uma questão para a gente pensar, mas os índices sociais e econômicos comparativos da população rural são muito inferiores aos da população da cidade. Mesmo as cidades com favela. Mesmo as cidades com favela, né?
E é no ambiente rural que se encontram 75% dos famintos e miseráveis do mundo, dados da ONU. Por quê? Por quê? Como é que com desempenho desse, o Brasil, olha só, as políticas compensatórias não estruturantes, como o próprio nome está dizendo, né? Sobretudo, o crédito crescente e subsidiado do PRONAF. Vocês têm ideia de qual é o crédito do PRONAF? PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O crédito do PRONAF vai de 1% ao ano a 4,5% ao ano. Esse crédito ele tem que vir acompanhado de outras políticas que sejam de fato estruturantes, que emancipem, não políticas que mantenham o velho modelo que aprisionou, que criou dependência, que criou pobreza, sem ter miséria, abandono e etc, 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 né? Em 2002, o último ano de Fernando Henrique, eram 2,1 bilhões de reais para a agricultura familiar, que tem mais de 4 milhões e meio de unidade de produção, né? Que naquela época, menos de 800 mil agricultores eram atendidos, sobretudo no Sul, está mais organizado, né? Em 2015, está previsto para esse ano 28,9 bilhões. O que fizeram com isso? A disseminação da lógica técnica produtivista, que é a lógica do agronegócio. A perda da resiliência social e ecológica. Mais monocultura, agroquímicos, dependência, mais vulnerabilidade biológica, ecológica e econômica, menos segurança alimentar, menos saúde, menos autonomia para a agricultura familiar. Vamos lá, companheiro? Campesinato e camposenia. Aí esse termo que eu tenho defendido, né, esse conceito, né? Um colega de Altino, Ottaviani. Eu gosto muito desse pensamento de Ottaviani. Ottaviani fala isso num livro dele, lá de 1985, A Utopia Camponesa. A luta do campesinato constitui um obstáculo ao desenvolvimento da ordem burguesa. A luta pela posse da terra, pelo uso da terra, e o produto de seu trabalho, ao seu modo, está se pondo como um obstáculo à ordem burguesa. E é o fato de que o campesinato constitui um modo de ser, uma comunidade, uma cultura, toda uma visão do trabalho, do produto do trabalho e da divisão do produto do trabalho é que faz o campesinato uma força relevante. Olha aqui, né? Isto é que coloca o campesinato como uma categoria social que mostra para a sociedade não simplesmente uma participação política, uma força, mas também um modo de ser. Aponta e reaponta continuamente uma outra forma de organizar a vida. Entraves. Muitas vezes a gente fala assim, e aí, para fazer agroecologia? Para a gente dar início ao processo de transição para a agroecologia, né? O principal entrave não é técnico, como muitos pensam, mas sim de natureza política e ideológica, da mentalidade dominante. Aquilo que lá no início desse nosso bate-papo, eu cito Einstein, né? Os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento que estávamos quando os criamos. Se o pensamento que levou o desenvolvimento da Revolução Verde permanece ainda hoje na academia, permanece ainda hoje, você entende, na categoria dos agrônomos, como é que a gente vai construir, sabe, uma proposta emancipadora, você entende, com base na agroecologia, nos paradigmas da agroecologia? Então, é esse o entrave que eu considero que a gente precisa trabalhar sobre isso. Então, o pensamento único monocultural do velho paradigma da Revolução Verde ainda prevalece no ensino, na pesquisa, na extensão, nas instituições em geral e mesmo em alguns movimentos sociais. Para mim, o que eu considero mais grave é isso aí, que esse pensamento ele está impregnado lá dentro do movimento sindical, dentro de alguns movimentos sociais, de alguns movimentos ambientalistas, a gente vê isso lá, né? O poder político da bancada ruralista, da mídia capitalista e das corporações transnacionais, que para elas é muito interessante esse aumento do volume de recursos para a agricultura familiar, para o crédito, porque estão comprando, você entende, os insumos produzidos por ele. Técnicos da extensão em geral, portadores do velho paradigma, ainda se colocam diante dos agricultores e das agricultoras como os donos do saber. Políticas públicas parciais como o PRONAF,
que vieram desacompanhadas de uma proposta emancipadora da agroecologia, parte significativa do campesinato, sem a necessária identidade e consciência política e sem esse pertencimento cultural que eu estou chamando de camposenia, a invisibilidade das questões da agricultura e do campesinato para a sociedade de um modo geral. Invisibilidade, a sociedade não sabe o que está ocorrendo no campo, não. Então, necessitamos com urgente de um paradigma libertário, portador de rebeldia, de utopia, de ousadia, que de fato ilumine o novo pensamento, sabe? Que discorde do pensamento dominante, que tenha, você entende, a coragem de se colocar discordando diante de, mesmo com equívocos. Bases científicas e filosóficas para as técnicas e metodologias. Um enfoque holístico, uma abordagem sistêmica, uma nova ciência para isso. Uma nova relação com a natureza na perspectiva de Gaia da coevolução. A noção do agroecossistema, do organismo agrícola. O solo como organismo vivo, dinâmico, principal componente da fertilidade, né? Não apenas o solo, mas o conjunto, né? Valorização da agrobiodiversidade com a noção de estabilidade biológica e resiliência ecológica. Tecnologias com base nos processos ecológicos, com estratégia de autonomia. Manejo da trofobiose, o controle ecofisiológico das pragas e das doenças. Fatores da produção com gratuidade da natureza. Como viabilizar? Não basta ocupar a terra, temos que ocupar o latifúndio do saber. Eu adorei essa fala, isso é uma fala de Stedley. Ocupar o latifúndio do saber, sabe? Precisamos deixar de ser uma categoria social, o campesinato, que não tem saber. O campesinato precisa ter o seu próprio saber, você entende? Um saber apropriado. Com uma campanha massiva de educação, com uma ação política para o campesinato, com base nos paradigmas da agroecologia, com propósitos claros de emancipação. Estou chamando isso de politicidade. Com campanhas amplas de conscientização da população em geral, sobretudo nas instituições de ensino e pesquisa, dando visibilidade e uma radicalidade crítica do campo e da agricultura. Estou chamando isso de criticidade. Com uma nova institucionalidade e um novo profissionalismo, comprometidos com o campesinato e com um novo acompanhamento técnico-educativo baseado na comunicação e no respeito cultural. Dialogicidade. Esses são os 3 conceitos de Paulo Freire. Politicidade, criticidade, dialogicidade. Ele fala, aprender a ler para quê? Para ler o mundo, para fazer uma leitura do mundo, interpretar o mundo. E aí é a dialogicidade, né? Quando ele fala, ninguém educa a si mesmo, ninguém educa ninguém. As pessoas educam-se entre si mediadas pelo mundo, interpretando o mundo, fazendo uma leitura crítica do mundo e politicamente mudando esse mundo. Bacana isso, eu fiquei feliz quando eu vi essa correspondência. E acrescento isso, né? Com a revitalização da vida comunitária, fortalecendo o sentimento de pertencimento, o modo de vida, a visão de mundo, a identidade cultural e política do campesinato para a sua autoafirmação. É o que eu estou chamando de camposenia. Visão de mundo. Visão de mundo. Muita gente fica falando de visão de mundo. E eu adoro isso aqui, gente. Eu tenho isso escrito lá em casa, sabe? Visão de mundo dos camponeses abatistas de Chiapas. Presta atenção, que coisa simples, mas profunda. Que poder de síntese essa cultura teve, ó. Um mundo onde caibam todos os povos, todas as pessoas. Vai mandar dizer isso lá para a Europa, né? Com o xenofobismo dele, né? Um mundo onde... E é a representação de uma civilização avançada, né? Um mundo onde caibam todos os povos, todas as pessoas. Um mundo onde para todos e para todas haja sempre pão para iluminar a mesa, saúde para espantar a morte, teto para abrigar a esperança, conhecimento para enfrentar a ignorância, terra para plantar o futuro e trabalho. Olha que conceito bonito de trabalho. E trabalho para tornar dignas as nossas mãos. Eu me emociono com isso, sabe? Eu acho isso tão profundo. São os camponeses ignorantes, analfabetos, pobres, abandonados, invisibilizados, ocultos pela nossa sociedade burguesa. E aí, 2 grandes contribuições. Primeiro, a radicalidade política e crítica do Bertolt Brecht, né? Não basta ter sido bom quando se deixa o mundo. É preciso deixar o mundo melhor. Não basta rezar.
né? Trabalhar por um mundo melhor. Não basta a gente pensar que a gente é caridoso porque contribuiu com Criança Esperança. É trabalhar verdadeiramente, sabe, politicamente, com militância, com engajamento por um mundo melhor. E aí eu termino com esse entendimento de agricultura que Fukuoka tem. Isso foi desenvolvido por Fukuoka lá em 1930. Eu acho isso fantástico. A agricultura não é apenas a arte de cultivar as plantas. Ele já dá para a agricultura a dimensão de arte. Mas a arte de cultivar e aperfeiçoar seres humanos. Quer dizer, hoje com a antropologia, com esses biólogos, Maturama, falando de coevolução, James Lovelock, falando de Gaia, o pensamento de Leonardo Boff, você entende? Quer dizer, em sintonia com um pensamento como esse, lá em 1930, e que foi ignorado. Foi ignorado, isso não é percebido, não é visto. Aí a gente reduz isso a uma atividade econômica, com o nome de agronegócio, degradando o ambiente, produzindo comida com veneno, expulsando as pessoas do campo, considerando as pessoas do campo como pessoas destituídas de saber, de cultura, de conhecimento, de valor, sabe, sem nem identidade. Eu acho que era isso, companheiro. Terminei. Só tem mais um. Coloca mais um, por favor. Isso é o nome da Terra Mater, né? Tá lá. Então, primeiro, né? Bom dia a todas que estão aqui e a todos que estão aqui, aos professores. Primeiro, agradecer aos professores por essa iniciativa de abrir um debate, uma reflexão sobre o campo agroecológico dentro do espaço acadêmico e dialogando com quem está fazendo a agroecologia no campo e na cidade, né? Quem está executando, agindo na praxis com a agroecologia. Então é uma iniciativa extremamente importante num país onde estamos sendo constantemente envenenados, diariamente envenenados. Onde jovens como vocês, nascidos na década de 90, poucos sabem do que é produzir alimento. Poucos sabem do que é um alimento de verdade. Conhecem as marcas e as etiquetas do capitalismo, mas não sabem sequer o que é um solo saudável. Claro, em geologia eu espero que saiam daqui pelo menos sabendo isso, né? A origem do solo, o solo saudável, isso eu espero realmente que... Mas o que este solo é enquanto produtor de vida para uma comunidade humana, isso é algo que nós, enquanto habitantes da urbis, atuantes na polis, estamos perdendo. E partindo dessa fala, dessa constatação, eu trago para vocês que a agroecologia não é produção de alimentos orgânicos. A agroecologia é luta de contraponto a um processo e a um modelo de desenvolvimento que não traz vida. A agroecologia se complexificou tanto, nada mais justo para essa sociedade da complexidade, essa sociedade sem bordas, essa sociedade líquida, ela se complexificou tanto que ela não se trata de produção de alimentos orgânicos. Os alimentos, evidentemente, produzidos dentro de um processo agroecológico, são orgânicos. Mas ela vai além da produção de alimentos. Ela chega ao feminismo,
ela chega às batalhas de terra e território desse país, como os nossos irmãos indígenas sobre o seu território, os fundos de pasto no sertão da Bahia, os fechos de pasto também aqui na Bahia, na Chapada Diamantina, eles são comunidades tradicionais agroecológicas. O quilombola é uma comunidade tradicional agroecológica. O povo de Santo, com seus terreiros, que tem em sua produção e sua relação com o espaço geográfico, com o ambiente e também com o comer, e também com a relação em que cada elemento está integrado dentro do espaço do terreiro. É agroecologia. E é matrilinear. É feminismo. Então, só para diferenciar, existe convergência, mas existe borda. Existe borda e também existe diferenças. É muito interessante perceber que a agroecologia, ela contém muita dos princípios da produção de orgânicos, mas ela vai além da produção de orgânicos. Vai além. Luciana, vai além aonde? Na seguinte questão. A agroecologia está diretamente relacionada com o resgate do germoplasma. Então, a agroecologia não é um processo, uma metodologia, e eu digo mais, não é um paradigma monocultural. Isso elimina boa parte das produções orgânicas que vemos, que repetem o processo cartesiano e monocultural, inclusive dos canteiros. Um processo simples do design dos canteiros e da produção. A agroecologia, ela resgata sementes crioulas. Então, a produção e os bancos de sementes estão intimamente relacionados com a agroecologia. Consequentemente, quilombolas, matriz africana, feixo, agricultura familiar e campesina. Então, vocês começam a perceber que a agroecologia vem para trazer um divisor de paradigma, de um modelo de desenvolvimento, de acúmulo, de um modelo de desenvolvimento de pensamento monocultural, de pensamento onde o coletivo tem que andar fardado e igual, e vem promover, fortalecer a diferença. E na diferença, a diversidade. Então, um processo agroecológico, ele é rico em diversidade. Diversidade de quê? Diversidade de gênero. Não existe agroecologia se não houver feminismo. Isso é básico hoje no movimento da agroecologia. As marchas das mulheres, as marchas das margaridas, a maioria são agricultoras, marisqueiras, agricultoras urbanas, rendadeiras, que fazem a agroecologia na ponta, que fazem a agroecologia no rural. Mas Altieri é uma grande referência na questão da agroecologia. E não há como debater a agroecologia sem se referendar a ele. E é um processo que ele teve de análise, de reconstrução. A agroecologia foi reconstruída, nasce sim de um processo de produção mais saudável, mas se ampliou para a cultura. A agroecologia respeita a cultura local. Então, a cultura do sertanejo, quando ele está como um agricultor em transição agroecológica, ela é respeitada. A cultura que vem do gaúcho, quando ele está praticando a agroecologia, ela é respeitada e edificada.
Então, os encontros de agroecologia existem elementos essenciais. A feira de troca, feira de sementes e o encontro cultural. Esse encontro cultural traz as nossas raízes, as raízes do metropolitano, dessa grande polis, dessa região do Recôncavo, dessa região à beira-mar. Qual é? O samba de coco, é a chula, né? É a capoeira. Então, existem sempre nos encontros e nos debates de agroecologia o elemento cultural, o elemento de gênero, o elemento de comunidades tradicionais, diversidade étnica. No nosso programa tem 3 elementos: agroecologia, produção de orgânicos e ecovilas. Enquanto a ecovila, sim, se tem eco, que vem de oikos, que é casa, né? Se tem ecovila, morada, assentamento humano, com essa pegada ecológica, o estudo da casa, essa pegada da casa, quer dizer, uma vila que é a casa. Vamos pensar que esse nome eco está imbuído do bem viver. Então, a ecovila se propõe a ser um assentamento humano que tenha e seja constituído desde a sua concepção para um objetivo, que é o bem viver dos seus habitantes. Uma casa, a oikos, o lugar do bem viver. Nem toda a ecovila é agroecológica. Nem toda a ecovila é agroecológica. Mas a maioria das ecovilas que estão hoje sendo implantadas no Brasil seguem um princípio da permacultura. E o que significa esse nome permacultura? Na década de 70 era mais difícil explicar. Hoje tem Edgar Morin, fica mais fácil. Então, permacultura. Vou pelo nome. Cultura da permanência. Não cultura do permanente. Cultura da permanência. Da constante, ininterrupta mudança. Com um objetivo: equilíbrio, homeostase. Encontrar o balanço edafoclimático dentro de um sistema onde o humano está inserido e integrado ao eco, à casa comum. A permacultura, ela vem fomentando muitas ecovilas no Brasil e no mundo. É a cultura da permanência. O permanente está pronto. Tudo que está pronto está morto. Tudo que chegou já foi. Por isso, permanência. Porque ela propõe um sistema de design para assentamentos humanos, onde o fluxo energético se aproxime do zero. É uma utopia para os nossos químicos aqui, né? Nossos físicos. Mas a utopia é que nos encaminha. É por isso que é permanência, né? Ela tem ética. São 3 princípios éticos da permacultura. É o princípio do cuidar do planeta. Ela entende o planeta como Gaia. Loverlock.
viva, organismo, e que caminha sempre para se reequilibrar. E é claro que nessa construção do reequilíbrio, alguns distúrbios acontecem, é normal em todo processo de reequilíbrio, há perdas, há ganhos, há calor, perda em calor, é o que a gente está aparentemente passando. Ela acredita no cuidado, é a ética do cuidado. O cuidado do planeta, da casa comum, oikos. É a ética do cuidado com as pessoas, voltado para uma palavra chamada solidário. Então, é o paradigma contrário ao capitalismo competitivo. E ela também propõe uma coisa que está muito já posta hoje, que é a compartilhamento de saber. Saber e excedentes. Nada fica, você não precisa acumular, tem que rodar, tem que seguir, tem que espalhar. Então a permacultura tem essas três éticas, que é a ética do cuidado, e ela tem alguns princípios. E os princípios permaculturais estão muito relacionados sobre o design, sobre como este design é construído. Bem, pessoal, boa tarde. Dando continuidade à nossa programação, para esse momento agora, nós temos aqui a mesa redonda número 1, sobre a mediação da professora Nilza Miranda, da Escola de Nutrição, com a participação do Armando Barbosa Xavier, da Fundacentro, do Francisco Brito, da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional da Bahia. Então, vamos agora compor a mesa. Por favor, a mediadora, professora Nilza Miranda. Por favor, uma salva de palmas. O palestrante Armando Barbosa Xavier Filho, grande colaborador, sempre do Estudo de Química. Francisco Brito, da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional. E a professora Isleide da Silva Costa, da divisa da CESAB, Secretaria de Saúde. Então, a todos, um bom trabalho, entendeu? E vamos aproveitar bastante do ensino de vocês. Bom, inicialmente, dar uma boa tarde, saudar todos os convidados aqui presentes e convidadas, e inicialmente agradecer o convite a mim feito pelo professor Edilson, professor Hélio Pimentel, para que a gente pudesse propor uma mesa redonda nesse evento, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e na qualidade de membro ativa do Fórum Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, eu não poderia deixar de sugerir uma mesa que abordasse essa questão dos agrotóxicos, vinculando a segurança alimentar e os riscos socioambientais e as políticas públicas, necessárias a serem implementadas para esse problema. Todos sabemos da gravidade da questão. É uma questão que nos afeta diretamente enquanto cidadãos, enquanto consumidores. Lembrando que o Brasil hoje, já há mais de 6 anos, é o maior consumidor mundial de agrotóxicos em suas diversas modalidades, além do que nós temos milhares de trabalhadores hoje expostos aos agrotóxicos com intoxicações aguda, subaguda e crônica, afetando esses trabalhadores, muitas vezes com subnotificação, ou seja, a gente não tem ainda quantificado a real dimensão do problema das intoxicações causadas aos trabalhadores rurais e também urbanos, em relação aos agrotóxicos. Além disso, nós consumidores que nos alimentamos, que ingerimos água diariamente, estamos nos expondo em quantidades muito pequenas, que pode gerar no nosso organismo intoxicações crônicas, que podem causar males, doenças diversas. Os convidados vão falar muito sobre isso. Então, é uma satisfação enorme, embora o tema seja extremamente preocupante para todos nós, mas é uma satisfação, sem dúvida, poder estar compondo esta mesa na qualidade mediadora.
E aqui a gente começa a grande mentira, meu colega Chico falou aí da Revolução Verde, 1964 a 1979, 15 anos de Revolução Verde no Brasil. Então a primeira mentira, ó, entre 69 também acompanhou o golpe militar. O uso de consumo de agrotóxicos no Brasil subiu 389%. Consumo de fertilizante de alta solubilidade, 1.243%. E a utilização de máquinas pesadas, Chico falou aí, tinha um crédito rural, você tinha os Programas Nacional de Desenvolvimento, PND, onde você era obrigado o pacote tecnológico que meu colega Chico muito bem colocou para vocês, essa questão das máquinas, e a produtividade das 15 culturas só. Então é uma mentira dizer que agrotóxico aumenta a produção, aumenta a produtividade. Mentira! O que aumenta a produção, produtividade é uma semente de boa qualidade, é a época do plantio, é uma adubação boa, né? E os tratos culturais. Então esse é o máximo que o agrotóxico pode fazer, é manter aquela... Mas é mentira, falácia dizer que veneno aumenta a produção e produtividade. Bora? 75, Plano Nacional de Defensivos Agrícolas era obrigado, né? Os Planos Nacionais de Desenvolvimento. 89, aqui tem a grande mudança, porque a lei federal era de 1934, da época de Sr. Getúlio Vargas. E aqui na Bahia, em 86, o deputado Luiz Nova, Rio Grande do Sul, Paraná, começou a fazer leis estaduais de agrotóxicos. 97, as isenções fiscais e tributárias. Em 2015 veio o tiro de misericórdia, isenta da cobrança de IPI. Então, agrotóxico nesse país não paga imposto. Gostaram? O que mais? Então, olha aqui. Em 2008, isenta completamente. Então, vocês estão entendendo, o próprio Estado brasileiro estimula e incentiva o consumo dos venenos. Próximo. E aí, Chico falou muito bem, né? A teia das multinacionais do veneno. Então, essa aí, ó, a liderança aí, ó, do POM, Syngenta, Monsanto, Bayer e Dow. Vamos lá. E aí elas fazem aquisição de empresas de agrotóxicos, aquisição de empresas de sementes, aquisição de produto, empresas líderes e empresas de semente. E ainda faz mais. Fabrica um antídoto quando você se intoxica, o antídoto sulfato de atropina, né? E o remédio que a gente ainda... Então, fecha, viu, Chico? Além do que você fechou, você esqueceu que tem os antídotos, né? E que tem também os remédios. Próxima. Bom, e aqui os determinantes socioambientais. Quer dizer, esse agronegócio é uma agricultura muito simplista. Ela perde a questão da biodiversidade, né? Aí você não leva em considerações todos esses estilos de vida, a idade, o sexo, os fatores, a habitação, a água, quer dizer, as condições de vida, ambiente de trabalho. Chico, você estava falando nessa parte de condições de trabalho que você falou nos acidentes. Aqui alguns dados de Juazeiro, que foi da professora Sheila. Então, quando você come esse tomate, essa manga, essas uvas bonitas que vem a melancia, a cebola lá de Juazeiro, né? Então você está comendo 56% de inseticida, 30% de fungicida, 7% de herbicida, reguladores de crescimento, principalmente na manga, acaricida e fornicida. Então, esses são dados da pesquisa lá da professora. Próximo. Classificação do agrotóxico segundo a toxicidade humana. Dados também de Juazeiro e de Petrolina. Então, a região usa 25% de agrotóxico altamente tóxico, 38% do medianamente, 18% e do pouco. Quer dizer, é uma salada de fruta. Vamos? Olha os venenos usados lá, ó, em Juazeiro e Petrolina. Veja, é pouco, olha os nomes ali, quantos, ó. Ingrediente ativo, a quantidade por loja, o número do produto, ingrediente ativo e a quantidade de lojas que tem em Juazeiro. 23 lojas para vender defensivos agrícolas. Sem falar em Petrolina, que você só precisa atravessar a ponte. Vamos? Continuando ainda, ó. Olha o número dos venenos.
Usam tudo, fungicida, inseticida, herbicida, de crescimento. E aqui nós temos 30% dos agricultores lá da região queixam-se de sintomas após a aplicação. Lá do São Francisco, ó, câncer no pulmão, de próstata, da mama, são dados lá tudo que da região, tanto de Juazeiro como da região de Petrolina. Vamos? Dados também ainda lá da região, ó, em 2012, mais de 52 mil novos casos de ocorrência que o Ministério da Saúde teve no Brasil. 4 mil só em Pernambuco e na Bahia. Em Petrolina, Pernambuco, tem mais de 800 novos casos de câncer em 2013. Estou dando e estou citando a fonte. Aí, Lucas do Rio Verde, esse vocês conhecem, né? Capital brasileira da soja. Tá certo. Então vamos lá. Do Luverdense, Vamos lá. Aos dados de lá, ó. 136 litros de agrotóxicos habitantes antes. Enquanto a média nacional, o Chico passou aqui, é 5,2, em Lucas é 136. Contaminação de 83% dos poços de água potável das escolas, 86% de chuva e 25% das do ar. Contaminação em 88% das amostras de sangue e urina dos professores. Pulverização aérea, e aumento entre 40% das incidências de acidente de trabalho, intoxicação, neoplasia, malformação congênita e doenças respiratórias. Olha aí, agrotóxico fertilizante, ele já dilui o veneno ali e o carinha tá ali, tem outro cidadão lá do lado dele lá, né, parece. Vamos, pode ir. E aí também, a doutora Mara Tagliali, que eu falei para vocês, mulheres no primeiro mês de gravidez, quando começa a meiose, mitose, então, anencefalia, esses casos foram lá no Rio Grande do Sul. Vamos lá? Lábios lamparino também, má formação, porque o agrotóxico ele interferiu na divisão celular, né? Próximo, e também o pé torto também. Foram 600 casos registrados na década de 80 lá no Rio Grande do Sul. Aí é o formado fumacê, pessoal da saúde, mas ele tem só 2%, 3% do princípio ativo. É baixo o princípio ativo, mas vai causar problema, né? Vai causar problema. Vamos lá? Aqui um dado importante da pulverização aérea, ó. 30% dos venenos jogados na lavoura atinge o alvo, só 30%. 70% se transforma em deriva. Quanto menor a partícula, maior fica depositado nos telhados das casas, no rio, dos professores, né? E 50% é transferido para o lençol freático. Então, é uma tecnologia, isso é igual ao pivô central. Pivô central hoje é uma tecnologia de irrigação defasada, ultrapassada, consome muita água e consome muita energia. A mesma coisa a pulverização aérea. Eu queria começar falando um pouco sobre a Lei 7.802, que é a lei que regula os agrotóxicos no país, né? E ela coloca como responsáveis pela questão da regulação de agrotóxicos os setores da saúde, meio ambiente e da agricultura. É interessante a gente pensar nisso porque, de fato, o agrotóxico ela é uma ação intersetorial, né? Você fazer a regulação da utilização desses venenos, né, como a Amanda estava falando, é uma ação intersetorial. Ela não pode estar apenas em um setor específico, que é a agricultura, que está aí difundindo, né, esse produto. Não pode estar apenas na questão do meio ambiente, porque não é somente o meio ambiente que é atingido, mas tem também a saúde humana, a saúde do trabalhador, a saúde dos consumidores, né, que estão sendo atingidos por esse problema. E mais um pouco adiante, na sua regulamentação, o decreto 4.074, já em 2002,
ele coloca alguns pontos, né, para essa regulação desse produto, que é necessário fazer avaliação e classificação toxicológica desses produtos, é necessário fazer um monitoramento de resíduos de agrotóxicos e afins nos produtos de origem vegetal, e aqui a gente tem o PARA, né, funcionando bem aqui nisso, e é necessário também estabelecer um limite máximo de resíduos, que a gente chama de LMR, e o intervalo de segurança para cada ingrediente ativo do agrotóxico em cada cultura agrícola, né, que é o ponto onde o PARA toca também, né, que ele faz a avaliação, nosso programa faz a avaliação desses resíduos, desses limites, né, em cada cultura onde a gente pesquisa. E essa função aqui, ela foi delegada pelo Ministério da Agricultura, delegada diretamente para a Anvisa. Era uma ação que deveria estar sendo realizada pelos 3 entes, né, mas a agricultura abriu mão de fazer isso, deixou isso só com a Anvisa. Pode passar. E aí entramos com o PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, né? É um programa federal, né? Ele foi instituído pela Anvisa no ano de 2003, através da RDC 119, em 2003, porém ele foi criado como um projeto em 2001, tá? Então a gente tem registros de pesquisas do PARA desde 2001. E mais um pouquinho adiante, em 2005, a Bahia entrou nesse programa e desde então a gente vem, ano após ano, fazendo as análises de acordo com todo o parâmetro que a Anvisa coloca para a gente, né? Uma pesquisa em nível nacional, e a gente vem seguindo isso. Pode passar. E aí eu trouxe os dados do programa para a gente estar conhecendo o desenvolvimento dele. Em 2005, a Bahia entra no programa. Naquele momento, a gente tinha essa linha azul aqui, é o número de culturas, e aqui a vermelha é o número de amostras que a gente vem pesquisando ano a ano, tá? Em 2005 foram pesquisadas apenas 5 culturas e 45 amostras foram pesquisadas, tá? Já em 2014, a gente já avançou para 16 culturas e a gente tem 134 amostras pesquisadas. Quer dizer, e aqui, esse quadro, a gente trouxe para mostrar, né, de 2005 para cá, quando nós entramos no programa, o número de amostras que nós coletamos de cada uma dessas culturas, tá? E o número de amostras insatisfatórias que a gente encontrou. E eu destaquei em vermelho aqui o pimentão, que de 27 é o grande campeão de insatisfatoriedade. Aqui o pimentão, com 27 amostras, 14 contaminadas, ou seja, 77% de contaminação. E eu acrescento um dado para vocês. Agora, em 2014, fizemos novamente pesquisa com pimentão e essa proporção aqui já subiu para 80%. Tá? De 9 amostras que coletamos de pimentão em 2014, 8 foram insatisfatórias, com presença de agrotóxicos não autorizados para a cultura de pimentão ou acima do limite máximo, mas todas tinham não autorizados, e uma variedade grande de agrotóxicos, né, em cada amostra. Tá? Nessas amostras de pimentão, a gente chegou a encontrar cerca de 10 ingredientes ativos. E aí vem o que Armando estava falando anteriormente. Se um agrotóxico já faz estrago, imagina 10 ingredientes ativos. E o pior é que a gente não sabe o que acontece com essa interação. Os químicos aí podem falar as bombas que podem surgir, né? Não é verdade? Bom, aí tem o pimentão, eu falei, alguém chamou atenção também para o morango. Pepino tem também 43% no geral aqui de insatisfatoriedade das amostras. Cenoura com 34%. Isso. E a alface com 38%, a abobrinha com 40%. Agora a abobrinha aqui, vamos dar um desconto que só foram 10 amostras analisadas, tá? Temos mais informações? Pronto. Outros problemas detectados ainda em 2013. Cebola, mamão, manga, tomate, repolho com resíduo de metamidofós, banido desde 2012 do Brasil. É um produto proibido nas nossas lavouras e está sendo encontrado. É um organofosforado, não é isso, Armando? Pois é. Outros problemas detectados ainda em 2013. Cebola, mamão, manga, tomate, repolho com resíduo de metamidofós, banido desde 2012 do Brasil. É um produto proibido nas nossas lavouras e está sendo encontrado. É um organofosforado, não é isso, Armando? Pois é.
Couve, maçã, manga, tomate, repolho apresentam uma grande variedade de ingrediente ativo, ou seja, uma contaminação multiresíduos, pertencente a um grande número de grupos químicos diferentes e quase todos não autorizados. A transição ecológica é uma coisa importante, né? Se a gente for pegar um pouco, voltar no tempo um pouco, a gente vai observar que os sem terra, quando eles começaram a entrar no programa produtivo, né, colocar em produção os projetos de assentamento, eles entraram pelo modelo da modernização conservadora e da Revolução Verde. O uso intensivo, que eles queriam entrar no mercado, né, e concorrer em igualdade de condições com o agronegócio. Com o passar do tempo, eles perceberam que não conseguiriam nem chegar a isso e que estavam contaminando a galinha dos ovos de ouro, ou seja, a terra que eles tinham recebido para poder colocar em cultivo, certo? E aí eles realizaram e os outros assentamentos vêm realizando o processo de transição ecológica e estão produzindo produtos orgânicos. Se for pegar, por exemplo, o exemplo lá do assentamento Terra Vista, eles chegaram a produzir cacau orgânico com rótulo, eu comprei, né? Eles vendem, né? Chocolate embalado com rótulo, tá entendendo? De alta qualidade. De como essas substâncias podem afetar a saúde, causando vários tipos de intoxicações, principalmente as intoxicações agudas, que pela subnotificação afetam os trabalhadores rurais e dizimando esses trabalhadores sem que haja nenhuma estratégia montada pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, para atendimento, para monitorização dessa exposição desses trabalhadores, que é um quadro gravíssimo, né, que nós temos desenhado aqui no país. E finalizando com a doutora Sleide, que nos mostrou a realidade perversa, que é aquela que afeta a cadeia final, a parte final da cadeia alimentar, que somos nós consumidores, que consumimos alimentos e água contaminados com esses agrotóxicos. Vocês viram os dados que ela nos apresentou, os dados do Para Bahia, esse programa instituído aqui na Bahia desde 2005, os dados são assustadores, é uma realidade no país inteiro, mas aqui na Bahia eu fiquei realmente surpresa com esse grau de contaminação que aumentou muito, de 2013 para 2014, mais de 10%, né, o grau de contaminação com diversos ingredientes ativos, boa parte deles proibidos. O acefato, o metamidofós e clorpirifós, os três já são banidos em diversos países, causam desregulação endócrina, problemas neurológicos e câncer. Todas as três substâncias já foram proibidas, inclusive Estados Unidos e outros países, a Europa inteira, já baniu esses componentes ativos. Me parece que o metamidofós já foi banido aqui no Brasil, e eu acho que o acefato também, e eu acho que os três já foram banidos. Desde 2012, se eu não estou enganada, a Anvisa conseguiu banir, mas, no entanto, esses componentes, ingredientes ativos, melhor dizendo, continuam sendo encontrados nos nossos produtos. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar neste seminário e vamos dar sequência. Eu sou Marise Carvalho, eu sou professora da Faculdade de Educação, componho também a equipe no ACC e, quer dizer, me aproximando agora, né? Eu também sou recente na Universidade Federal da Bahia, mas com esse grupo eu já tenho uma experiência na licenciatura em Educação do Campo, no Pronera, de onde a gente vem fazendo essa discussão, né? Então, eu quero agradecer já ao Instituto de Química, a equipe, a coordenação do seminário por compor essa mesa e vamos ao que interessa, né? Que vocês estão ávidos, né? Então, eu vou apresentar aqui os nossos convidados. Então, nossa mesa, aspectos químicos e impactos socioambientais, nós temos o convidado, o mestre, o doutorando em Química pela UFBA e técnico administrativo hoje, Edivaldo Pereira Queiroz.
ele tem uma experiência, né, nessa temática. Ele foi químico em desenvolvimento pela Monsanto e foi químico também na CIBA. E também desenvolveu como químico estudos ambientais pelo Senai e a CETIND. Então ele será o nosso primeiro palestrante da tarde, né, e tem aí, querido, 30 minutos para sua exposição. Em seguida o professor Edilson, tá? Aqui da UFBA, que vai trabalhar com a gente ambivalência das ciências e a questão ética. E por fim, já conhecida de vocês, como bem falou nosso mestre aqui de cerimônia, Adeodato Menezes, que é o coordenador do projeto, agrônomo, agricultor, coordenador do projeto Terra Mater, tá? Que vai discutir conosco visão de agroecologia sobre os agrotóxicos. No final do século XIX, início do século XX, começa o desenvolvimento dos inseticidas orgânicos sintéticos. Ou seja, até então eu estava mostrando, basicamente, né, inseticidas que eram extraídos basicamente da natureza, né, ou os inseticidas mais, os inorgânicos retirados do solo ou de outra forma, para serem aplicados. A partir do século XX, nós temos o desenvolvimento da síntese, né, orgânica, onde temos aqui o alemão Friedrich Wöhler, que a partir do cianato de amônio, ele chega à síntese da ureia. Isso aqui foi um marco da química, né, que dá o startup da química orgânica. Ou seja, agora não são mais só os seres vivos que sintetizam ou produzem moléculas orgânicas dentro de si mesmo. O ser humano aprendeu a maneira de sintetizar in vitro uma molécula orgânica. Isso foi um salto muito importante. E aí a gente tem um outro caso, né, interessante. Em 1939 foi descoberto que um marco também importante da química, que o DDT tinha uma atividade inseticida, que também foi utilizado na Segunda Guerra Mundial para combater os piolhos, né, pelas tropas americanas, para evitar o tifo exantemático, certo? Mas, posterior à Segunda Guerra, né, eu acrescentei aqui, temos também o caso, né, do agente laranja, que se utilizou pretensamente uma mistura de dois herbicidas, né, que é do mesmo da família do DDT, 2,4-D e 2,4,5-T, para desfolhamento. Só que aí vinha um subproduto desses dois herbicidas, que é essa coisa aqui complicada, a dioxina tetraclorodibenzodioxina, que é um cancerígeno. E aí a gente sabe hoje a história do que aconteceu com os agentes de laranja. Muita gente morreu e muita gente hoje com problemas de câncer, né? O DDT, então, o DDT ele é o quê? Ele faz parte dos organoclorados, pessoal, que já são substâncias não só também extraídas do meio ambiente, mas também sintetizadas. E ele, junto com o eldrin, dieldrin, heptacloro e hectoxafeno, foram bastante utilizados. Eles têm características de insolubilidade na água. Aqui você tem a estrutura do DDT, também não é difícil de síntese. Então ele tem características de insolubilidade na água, solubilidade em líquidos apolares, ou seja, eles têm afinidade em líquidos, em substâncias como óleos e gorduras. Ou seja, tecido adiposo. O que é que significa isso, pessoal? Significa que nós, seres humanos e os outros organismos, temos uma capacidade muito grande de segurar o DDT que por acaso nós ingerirmos ou tivermos contato. Os orgânulos fosforados, basicamente de 1930 a 40, também foram utilizados, pessoal, na Segunda Guerra Mundial. A característica deles principal a toxidez é muito maior do que a dos orgânulos clorados. Agora, pelo menos eles têm vamos dizer, um ponto favorável. Eles são menos persistentes no meio ambiente, ou seja, eles são mais facilmente degradados, mas aí vem a consequência. Por ser facilmente degradado, na aplicação da agricultura, você precisa utilizar mais quantidade deles devido a essa fácil degradação. Os mais conhecidos, nós temos o herbicida glifosato, malátion, paration e disulfoton. Mas que eu saiba, eu nunca vi um estudo em que você faça um estudo sistemático.
Sim, mas essa molécula, mais a outra molécula, mais a presença de cobre, mais a presença de chumbo, mais a presença... Ou seja, a interação, né, sistemática desses poluentes no ambiente, o que é que vai dar? Geralmente os estudos são individualizados de cada substância. Então a gente não tem realmente, na realidade, hoje, tecnologia para dizer, opa, se eu tiver um coquetel disso aqui, o que é que fundamentalmente isso vai causar? Então, né, deixa aí mais essa interrogação aqui para os futuros palestrantes, ok? Mas meu enfoque maior tem a ver com o que a gente chama da ambivalência da ciência. Eu vou me referir mais, eu vou tratar aqui, se refere a qualquer tipo de ciência, mas vou me ater mais da questão da ciência, da natureza matemática, especificamente da química, mas eu vou falar de uma forma geral. E a questão da dimensão ética, principalmente envolvendo a questão ambiental, né? Mas a dimensão ética também que eu vou trazer é numa perspectiva mais ampla, mas vou me ater também à questão ambiental. Mas nós temos também trabalhado com atividade de extensão. Tem duas delas, né, que nós temos avançado bastante. Uma delas que tem a ver com a produção de substância química e os impactos socioambientais. 2 pontos. O que é que a química tem a ver com isso? Né, interrogação. E o trabalho em química e suas interfaces com a economia política, né? Se desenvolve várias coisas. Por exemplo, essa atividade curricular em comunidade, atividade curricular em comunidade e sociedade, a CCS, é fruto dessa primeira linha de trabalho, né? A produção de substâncias químicas e os impactos socioambientais. Nesse momento, a gente está tratando a questão dos agrotóxicos, mas a nossa intenção é tratar outras questões também, para além dos agrotóxicos. E nas particularidades, mas sempre com o pé no que a gente chama na totalidade. Isso para a gente é importante. Não tem como a gente trazer uma perspectiva de totalidade sem trazer a história do ser social, né? Então, para isso, a perspectiva marxista, o velho Marx está aí, tem bons elementos, nós temos utilizado esses referenciais da perspectiva marxista para trazer essa perspectiva, o que nós temos chamado da questão da ontologia do ser social. Aí já estamos enveredando por uma linha do marxismo a partir de George Lukács, né? Então, não tem como discutir qualquer parte da realidade hoje sem entender essa perspectiva de totalidade, questão mais geral, e para entender essa questão mais geral, para a gente temos que trazer a história do ser social, e aí a questão que nós estamos chamando de ontologia do ser social passa a ser fundamental. A outra coisa, quando a gente discute a ontologia do ser social, é a questão da economia política. Não dá para entender a realidade atual hoje, sem entender essa história do ser social, e entender como o homem vem produzindo e reproduzindo a sua existência ao longo do tempo, né? E aí a economia política passa a ser fundamental para entender, do ponto de vista da sociedade atual e das sociedades anteriores de classe, que a sociedade de classe começa lá há 13, 15 mil anos atrás, no período neolítico. Isso a gente discute quando a gente está abordando a questão da ontologia do ser social, né? Aparece lá no período neolítico, quando aparece o ser humano fica sedentário, deixa de ser nômade, é mais ou menos naquele período, e naquele momento aparece o Estado, as classes sociais, né? O casamento monogâmico, uma série de outros, nós vamos chamar de complexos sociais, uma série de outras objetivações humanas, né? Então, para a gente, o trabalho ele é fundante do ser social, dentro da perspectiva marxista. Nós costumamos dizer que ele é a nossa protoforma, que é a partir do trabalho que o ser humano, né, vamos dizer, ao ir na natureza para extrair os meios de sua sobrevivência, né, ele projeta lá na frente, né, aquilo que vamos chamar de uma teleologia, uma prefiguração, e realiza uma atividade, né, de uma forma objetiva, para poder fazer com que aquilo, ir na natureza, extrair os meios da sua sobrevivência. Seja de forma direta, quando eu pego lá um alimento, ou um vegetal, seja lá o que for, ou quando eu crio um mediador entre o homem, nesse caso o ser social, e a natureza, quando eu crio um machado, um serrote, seja lá o que for, né, um polo petroquímico, né, quando eu crio mediadores entre eu e a natureza, na nossa concepção, a partir do materialismo histórico dialético, a ideia de que tanto a natureza, como a sociedade, como o pensamento estão em constante movimento, com dinâmicas diferentes, temporalidade, uma série de coisas, mas estão em movimento. Então, a rigor, todas as coisas estão em movimento. O fato é que você vai sobre a realidade, tem um certo domínio, que a gente chama das múltiplas determinações que estão postas naquele momento, você controla algumas delas, nós chamamos dessas variáveis, mas com desdobramento no nosso dia a dia, a gente vai vendo que outras determinações daquela objetivação vai aparecendo, vai tendo... Isso vai interferindo, seja na natureza, seja no ser social.
Em outras palavras, quando nós objetivamos alguma coisa, né, nós não temos o controle total, né, do desdobramento disso, seja na natureza, seja no ser social. Esse é um ponto fundamental. É isso que nós chamamos da ambivalência da ciência. E é por isso mesmo que nós costumamos dizer que a ciência, nosso modo de ver, não é burguesa, nem é proletária, né? Veja o que deu isso na Rússia com a questão, um dos exemplos são vários, a questão da genética, né? O desastre de Lysenko, que o pessoal muito utilizado, que a ideia de que havia uma ciência burguesa, uma ciência proletária, né? Nosso modo de ver, aí dentro da perspectiva do materialismo histórico dialético, a ciência, né, ela tem como função dizer como o mundo é. Ela tem como função dizer como o mundo é. Dentro de uma sociedade classista, ela assume um viés classista, no sentido de que eu vou pesquisar isso, não aquilo. Os agrotóxicos estão aí, né? Ontem foi falado aqui a quantidade de financiamento, a Embrapa, o exemplo da Embrapa, como dentro de relações classistas, eu vou mais por aqui, não por aqui, porque a agroecologia fica subsumida dentro desse processo, por aí vai, né? Então, a ideia de que a ciência não é neutra, né? E ela assume, dentro de sociedade de classe, né? Vai por aqui, vai por ali, vou pesquisar mais isso, não aquilo, esse é prioritário, não é prioritário, e por aí vai. Bom, mas pegando essa questão mais geral, que o nosso modo de ver, que nós estamos chamando de ambivalência da ciência, que é a ideia de que, ao conhecer o ser humano, né, modifica-se o entorno, mas eu já vou entrar na concepção de ética que nós temos trabalhado, a partir da perspectiva marxista, a partir de George Lukács, que a rigor, George Lukács, quando trabalha com a ideia de complexos sociais, esse complexo aqui não tem nada a ver com Morin, com Edgar Morin, né? Com Edgar Morin, o que vem discutindo muito é a teoria dos complexos aí, mas a ideia de complexo em George Lukács, no meu modo de ver, é uma visão simples, é a ideia de que a cada momento, nas objetivações humanas, vão aparecendo novas partes que não estavam postas. Essas novas partes são novos complexos. Então a sociedade é um complexo de complexos, de novas partes que vão se constituindo no tempo histórico, né? Então, por exemplo, família, a gente não nasce com família, a família apareceu, o Estado apareceu, né? A propriedade privada, o casamento, tudo isso vai aparecendo em um momento histórico que hoje parece naturalizado, né? Então, do ponto de vista de George Lukács, a ideia de que todo complexo social, quando ele aparece, toda parte da realidade quando aparece dentro de um campo de necessidade e possibilidade, são duas categorias que estão lá em Marx, né, para cumprir uma função social, né? Então a ética, aí já vou entrar direto na concepção que a gente tem adotado, né, é um complexo que aparece em um determinado momento histórico para resolver o conflito entre o eu e o nós. Conflito esse que jamais se resolve, porque a natureza, a sociedade e o pensamento estão em movimento, né? Essas coisas não estacionam, não ficam estagnadas. Sempre vão aparecer novas novidades, vários conflitos, várias contradições vão estar postas na realidade, né? Então, mas a ética comparece para resolver o conflito entre o eu e nós, conflito esse que jamais se resolve, como já falei antes, mas que tem sempre o seu assento, o seu ponto de apoio no nós. Esse é o ponto fundamental, né? Aí a gente sai de uma ética prescritiva, a Lacan e outras pessoas aí, para uma outra perspectiva que é uma ética imanente, dentro de relações sociais, dado dentro de relações sociais, né? E aí nós dizemos, a sociedade burguesa não tem ética, né? Porque entre o eu e o nós, a sociedade burguesa tem como pressuposto que o eu antecede ao nós. Do ponto de vista ontológico, né? O eu precede o nós na sociedade burguesa, e do ponto de vista da sociedade capitalista, que está hoje colocada. A ideia de que, vamos dizer assim, homens livres se encontram no mercado, né? A partir do século XVII, século XVIII, né? Homem livre, entre aspas, né? Um mais livre do que o outro, que deve ter meio de produção, e um monte de homem livre que não tem nada, a não ser força de trabalho, né? Então, a ideia de que esse eu, né, ele está na frente, seja do ponto de vista ontológico, seja do ponto de vista econômico. Esse homem livre, né, que está aí, ele precede toda uma concepção do grupo, da questão do todo, da sociedade. Então, nós dizemos que a sociedade burguesa, o conflito entre o eu e nós, está sempre colocado no eu. Então, nós dizemos que a sociedade burguesa não tem ética. Chamar a atenção de nós, químicos, principalmente, né? Que hoje, dentro dessa sociedade que nós estamos vivendo capitalista, onde a cada momento uma série de novas substâncias estão sendo produzidas, e nós químicos temos um papel fundamental, não é à toa que alguns colegas nossos, na década de 90, toda a crise do neoliberalismo, né? Alguns diziam, nós
químicos continuamos com emprego. E mostrava alguns gráficos, houve queda de uma série de profissões, até negativo, mas a química caiu, mas ficava ainda um pouquinho positivo lá. Eu vi gráfico, vi a década de 90 essa lavagem cerebral, dizendo nós químicos, né? A ideia de que a química trabalha com a estrutura da matéria, isso é um ponto fundamental dentro de uma perspectiva do capitalismo que está aí, que é todo momento, aquilo que Marx vai dizer, né? Do ponto de vista da ciência, a sociedade burguesa precisa o tempo todo revolucionar os meios de produção, né? Porque aí está a sua lógica de reprodução da mais-valia e outras coisas mais, trazer a novidade o tempo todo, né? Então os químicos fazem isso, né? A cada momento é o leite da vaca, é o leite pasteurizado, é o leite em caixinha, é o leite com ômega, é o leite, daqui a pouco vai falar papai e mamãe, aí cada momento vai aparecendo uma coisinha, né? Precisa trazer a novidade, mas a novidade, mais uma vez, entra a questão ética. Não é porque está beneficiando ao nós, está beneficiando ao eu. Esse é um ponto fundamental. E aí, o que nós temos dito, que nós químicos temos uma responsabilidade grande nisso daí, não estamos atentos a isso, porque nós estamos tendo utilizado para produzir milhões de novas substâncias sem o mínimo ou menor controle social sobre isso. Essa é uma questão preocupante. É isso que o Schumann está falando, né? O alemão. Ele está dizendo que nós estamos tendo responsabilidade de produzir. E as possibilidades de impacto disso, né? Aí pegando as questões específicas ambientais, a questão, né, que eu disse que ia tocar rapidamente, a questão dos agrotóxicos, né, a questão da possibilidade da agroecologia, e a questão dos impactos disso é algo sem visão. A gente não tem controle sobre isso. Aí eu trago a dimensão ética. Se você vive numa sociedade onde o nós prevalece sobre o eu, esse é o ponto fundamental para o controle, né? Esse é o para você ter o Boaventura Santo fala do conhecimento prudente, né? Não é meu autor predileto, está no campo pós-moderno, mas no fundo, essa ciência, né? Prudente que nós estamos falando, nós precisamos pensar nela, mas com certeza isso dentro de relações capitalistas de produção, para mim é inevitável, não tem como fazer isso. E aí, só como provocação, eu tenho falado muito na questão dos movimentos sociais, particularmente nas oficinas do MST, que eu digo toda hora, não adianta só brigar por agronegócio, ou agroecologia, não adianta brigar pela reforma agrária, pegando duas temáticas fundamentais hoje no MST, não adianta ir nessas partes sem perceber uma totalidade. E aí, ir botar um pé na reforma agrária e ver a transformação da sociedade capitalista, botar o pé no agronegócio e ver a transformação da sociedade capitalista. Eu espero que não tenha falado corrido e que tenha dado o recado do ponto de vista que nós estamos chamando da ambivalência da ciência e essa dimensão ética, né? E nós trouxemos mais para a questão ambiental, mas envolve todas as relações sociais que nós estamos envolvidos hoje. Bom, eu fico por aqui.